seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Sejam bem-vindos à edição de julho do Salão Azul, podcast de política e comércio internacional da BMJ Consultores Associados. Aqui quem fala é Érico Oyama, especialista em análise política e relações governamentais da BMJ. E neste episódio, como não poderia ser diferente, vamos falar das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começam a valer no dia 1º de agosto. O governo deixou sobre a responsabilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin a missão de buscar negociação e ouvir as demandas e sugestões dos setores mais afetados. Já o presidente Lula, antes preocupado com o imbróglio do IOF, passou a ter como pauta principal destacar a necessidade de manter a soberania do Brasil. No campo político, o governo culpa Bolsonaro e a oposição culpa Lula e o STF. Quem tem mais a ganhar? Quem tem mais a perder? Quem já ganhou, quem já perdeu? Bom, dúvida é o que não falta, e para elucidar esse ambiente de tanta complexidade, contamos neste episódio com duas de nossas consultoras mais qualificadas, Mônica Rodrigues, Head de Comércio Internacional da BMJ, com quem eu tenho a honra de fazer um podcast pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Mônica. Oi, Érico, obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo no podcast, primeira vez aqui com você. Tenho certeza que vamos trazer muitas informações importantes sobre esse tema que está aí na boca de todo mundo. Quem também nos acompanha é uma velha conhecida aqui dos nossos ouvintes, Raquel Alves, consultora sênior de análise política da BMJ. Seja bem-vinda mais uma vez, Raquel. Oi, Érico, olá para os ouvintes. Estava com saudade de falar aqui no podcast da BMJ, vai ser uma maravilha estar aqui. Vamos lá? Sem mais delongas, já queria começar o papo com a Mônica e com a Raquel. E esse episódio é curioso porque as duas analistas vão falar exatamente do mesmo tema, o que não é muito comum, política e comércio internacional terem ali as análises, os acontecimentos misturados. Até trazer um bastidor, né, Raquel? Quando a gente vai fazer a pauta aqui do podcast, sempre fica uma coisa assim, falar de política, mas chamar o pessoal de comércio internacional, vai ficar uma coisa separada da outra, mas vamos lá. Mas aí o Trump deu uma ajuda, misturou todas as pautas e cá estamos para fazer essa análise das tarifas. E, Mônica, na abertura, como eu pontuei, houve uma divisão no governo no seguinte sentido. O vice Geraldo Alckmin, que também é o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cuida da parte de negociação direta lá com os Estados Unidos e também de interlocução com o setor privado, setor produtivo. E o Lula cuida mais da parte política, fez um pronunciamento, cuida mais do que pode ecoar em termos domésticos, até porque o Planalto vem numa busca há alguns meses de melhorar a popularidade. Queria ouvir primeiro você e depois a Raquel. Essa divisão faz sentido ou o Lula poderia ou deveria participar de forma ativa também das negociações diretas com os Estados Unidos? Oi, Érico, realmente é muito interessante falar um pouquinho sobre o tema e saber que eu estou aqui com a Raquel, né, que embora ela não seja da área de comércio, mas eu tenho certeza que ela vai trazer aportes de uma área que é diferente. Então nós vamos ter aqui uma riqueza muito grande de informações e vai ser aqui uma conversa de uma troca muito interessante, vai ser muito legal. E eu já aproveito para responder a sua pergunta, Érico, sobre essa divisão que está acontecendo, né? Sobre quem cuida do quê. A gente sempre fala, né, aqui, a César o que é de César. Então, o que a gente vê é que o vice-presidente, ministro do Ministério de Indústria e Comércio, que eu vou chamar MIDIC a partir de então, para facilitar as coisas, ele é o que, vamos dizer assim, ele preside o Comitê Interministerial. Vocês devem já ter ouvido falar da Lei de Reciprocidade, ela foi estabelecida por meio de um decreto, e o que a gente vê aqui é que a criação desse comitê, ele vai trazer justamente essa legitimidade que o Brasil precisa para entrar numa mesa de negociação, neste caso com os Estados Unidos. A lei de reciprocidade, ela não é única e exclusivamente para ser utilizada para essa situação. Ela já vai regulamentar e estabelecer uma série de premissas que vai permitir que o Brasil possa aplicar em futuros, e espero em outro momento, eu espero que isso não aconteça, que a gente precise usar de retaliação ou de medidas, de contramedidas, como se está chamando, contra algum país que queira aplicar tarifas tão elevadas como os Estados Unidos estão querendo fazer com o Brasil. Então, o que eu queria pontuar aqui nesse momento, Érico, é que esse comitê ele foi criado justamente para isso,
para que se faça essa negociação de forma estruturada. Então, esse comitê, ele é presidido pelo MIDIC, no caso da figura do vice-presidente, do ministro do MIDIC. Temos também Casa Civil, Fazenda e o MRE. Então, esses 4 entes aí que a gente vê, eles também têm uma secretaria executiva. O comitê tem uma secretaria executiva, ou seja, todos os temas eles vão precisar passar por esses ministérios e vão também passar pela CAMEX, vão precisar passar pela Secretaria Executiva. Então, para dar uma estrutura melhor para a negociação, para que não seja algo feito de forma desestruturada, o comitê vem para trazer desenvolver, né, esse papel. Raquel, eu também queria te ouvir nesse mesmo sentido, porque assim, o que se fala é que em diplomacia é preciso de movimentos leves a passos curtos e constantes e também sem uma retórica muito beligerante. O Trump traz uma postura diferente, mas do Brasil o que se espera é que não saia deste caminho justamente para tentar reverter a decisão do presidente dos Estados Unidos. Você enxerga também, assim como eu, que o Alckmin consiga ir mais por esse caminho, mais do que o Lula propriamente, porque o Alckmin não é à toa que existe aquele termo tucanar, que é aquele político mais polido, que faz colocações duras com eufemismos, e o Alckmin se encaixa mais nessa postura necessária? Eu acho que sim, Érico. Assim, para a sua primeira pergunta, né, se faz sentido essa divisão Alckmin-Lula na condução desse processo todo que a gente está enfrentando, faz todo sentido, né? Como bem a Mônica explicou aqui para gente, vice-presidente, ele vai cuidar, junto com o MRE, junto com a Casa Civil, junto com Fazenda, essa parte técnica, essa parte de dar os passos curtos, sem tom beligerante que você destacou bem, que é importante aí para a diplomacia, para a gente tentar minimizar, se não reverter nessas tarifas, mas pelo menos minimizar os impactos dela sobre a economia. E enquanto ele faz isso, o presidente Lula cuida da retórica política, né? A tal da defesa da soberania, a tal da defesa do PIX, a tal da defesa dos empregos e dos produtos nacionais e, sobretudo, para o presidente Lula nesse momento, a recuperação da popularidade. Então, é uma divisão, né? É um bom e velho exemplo do dividir para conquistar, né? O Lula já está começando a conquistar alguns benefícios aqui dentro do ponto de vista de recuperação da popularidade. Se isso vai se delongar, a gente vai continuar conversando sobre isso ao longo do nosso episódio, mas nesse primeiro momento essa divisão faz todo sentido e ela, ao que parece, né, pelo menos para a popularidade do Lula, já tem dado efeitos e está municiando o governo brasileiro do argumento de que estamos à mesa de negociação, estamos dispostos a negociar, estamos dispostos a construir uma solução politicamente negociada e comercialmente negociada, então faz todo sentido. A questão é quais frutos nós vamos colher com isso, né? Porque do lado de lá não parece haver muita vontade de ceder. Então, há que se esperar agora. Bom, e nessas reuniões que o comitê vem realizando, recebeu os setores mais atingidos por essas tarifas que vão passar a valer a partir do dia 1º de agosto, Mônica. O Alckmin, o ministro do MIDIC, até agora não entrou em contato de forma direta com as autoridades dos Estados Unidos. Enviou uma carta no dia 16 de julho. Então, eu queria te ouvir sobre 2 pontos. Se o tom dessa carta faz sentido, teve um tom ali, de acordo com os especialistas, ameno, mas ao mesmo tempo defendeu de forma veemente a soberania aqui do Brasil, e o Alckmin, por enquanto, resiste em procurar de forma direta as autoridades dos Estados Unidos. É por aí mesmo, porque o setor produtivo fez um pedido diferente para procurar as autoridades americanas para tentar estender esse prazo, não começar em 1º de agosto, pelo menos alguns dias a mais para o setor produtivo tentar se adequar aqui internamente. Qual que é a sua avaliação? Érico, o que se tem observado sobre esse tema, ele, claro, é um tema complexo, você veja que a nossa diplomacia também está ali, já foi acionada também para esses passos, mas um ponto que é interessante destacar é que essa carta que ela foi endereçada aí no dia 16 de maio, você veja, ela não teve resposta. Então, nós estamos aqui aguardando os Estados Unidos sinalizarem para todo mundo conseguir sentar na mesa e começar a fazer as negociações. O que a gente vê é uma má vontade, é uma agenda prioritária que não está priorizando o Brasil nesse momento. A gente sabe que os Estados Unidos vão aplicar tarifas, por isso o nome, né, tarifaço. As tarifas elas vão ser aplicadas para vários países. O que se destaca aqui no Brasil é que, claro, nós fomos atingidos com a maior tarifa, 50%. Então, isso, claro que vai atingir
muitos setores produtivos brasileiros, é indústria, é agro, então a gente já sabe que o impacto vai ser grande. Não podemos esquecer também que o impacto vai ser grande do lado de lá. As empresas também já estão se mobilizando para poder conter um pouco essa questão da aplicação do tarifaço. E o que é interessante destacar é que essas tarifas, elas podem entrar em vigor em 1º de agosto. Ainda não há nada sacramentado, né, Raquel? A gente não tem nenhum documento ainda, né? Não há nenhum anúncio formal, nenhum documento por parte dos Estados Unidos que já estabeleça, né? A ideia é 1º de agosto. Agora, vamos e convenhamos. A cabeça do presidente dos Estados Unidos parece que é um turbilhão de ideias, porque um dia ele traz, né, uma certeza e depois, na sequência, um monte de dúvidas. E aqui nós, por enquanto, estamos com um monte de dúvidas. Porque vários pontos aqui também, Érico, que eu queria trazer, Raquel, não sei também se você concorda comigo, mas nós temos aqui uma sequência de coisas que vão impactar os nossos setores aqui, tanto a indústria como o agro, como eu estava falando. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre as reuniões que já aconteceram com esses setores e os principais produtos atingidos, mas o que se destaca aqui, Érico, que as tarifas de 50% que vão ser aplicadas para as exportações brasileiras, ou seja, os produtos que vão sair do Brasil e que vão chegar nos Estados Unidos, podem ter essa tarifa de 50%. Mas não é só isso. Os Estados Unidos também abriram uma consulta pública, né, e uma investigação, melhor dizendo, que está aberta aí para que o Brasil possa se manifestar, que é a Section 301. Seção 301, todo mundo aí já deve ter ouvido falar também, mas a gente já faz aqui uma pincelada sobre o assunto e fala que essa investigação, ela vem por meio de uma solicitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para abrir essa investigação porque ele julga que alguns processos que são aplicados aqui no Brasil talvez prejudicassem a indústria, talvez prejudicassem os empresários nos Estados Unidos. E aí eu venho a dizer que até o PIX foi atingido nessa história. Então o PIX que é tão nosso, o PIX é tão brasileiro, tão bem organizado, estabelecido, estruturado. É um momento assim, de orgulho do Brasil, de a gente saber que, eu posso até dizer que eu acho que os Estados Unidos estão com inveja do nosso PIX. Mas eu acho que se eles quiserem, não precisam nem inventar tarifaço, a gente pode explicar para eles, né? Nosso Banco Central pode explicar para o banco deles como que é essa organização aí do PIX, e aí eu acho que essa contenda pode ser minimizada, né? Agora, brincadeiras à parte, a gente sabe que nessa seção 301 tem mais do que PIX, né? Fala sobre desmatamento, então isso é importante também, porque aí os Estados Unidos estão alegando que a madeira que estaria indo para os Estados Unidos vem de áreas de desmatamento ilegal aqui no Brasil e que o Brasil não está utilizando de políticas apropriadas para poder coibir esse desmatamento. Tem a questão do etanol. A questão do etanol também é aquela situação em que os Estados Unidos alegam que o Brasil estava aplicando antes alíquotas que eram alíquotas, vamos dizer assim, tranquilas de serem operacionalizadas, e que agora o Brasil resolveu, e isso é recente, essa aplicação dessa alíquota um pouco mais elevada, 18% para o etanol. Então isso também causou uma insatisfação. Direito nosso de proteção, assim como o direito deles de reclamar. O nosso objetivo aqui, qual é? Essas contendas, elas são, né, essas diferenças, elas acontecem. Agora, o que não pode acontecer é essa escalada de falta de negociação, de todo mundo sentar na mesa, e eu acho que é isso que nós estamos buscando. A questão que eu acho importante a gente considerar aqui, diante do que a Mônica estava falando, essas contendas que ela falou são todas comerciais, né? É o livre direito que cada país tem de proteger áreas sensíveis, de promover exportações, de fazer o comércio internacional, como o comércio internacional é feito desde que começamos a fazer comércio com outros países. O problema é que nós estamos enfrentando também um problema de natureza política, né? Entre as exigências para evitar a tarifação, para rever essa decisão de taxar os nossos produtos 50%, há componentes políticos, né? A carta foi aberta com uma demanda, né? Não foi nem um pedido, foi uma demanda para que o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse interrompido imediatamente, e a gente viu que, primeiro, isso é complicado porque a gente está falando em o governo brasileiro eventualmente atender esse pedido, seria uma interferência direta no outro poder, e nós somos uma república que tem 3 poderes autônomos e independentes.
Então, o governo brasileiro não pode se meter nesse julgamento. O Poder Judiciário brasileiro já deu muitas demonstrações de lá para cá de que não vai ceder nisso, né? O ex-presidente Bolsonaro está usando uma tornozeleira eletrônica no dia da gravação desse episódio. Há o temor aí de que possa vir uma prisão, né? Porque supostamente, né, ele está esperando as respostas a respeito do cumprimento das medidas cautelares. E esse é um elemento que não vai mudar na negociação, né? Então, assim, para contendas comerciais, por isso que eu falei aqui logo no início da abertura, que faz sentido dividir, porque para contendas comerciais você precisa dar o selo de comércio na negociação. E aí o Alckmin está cuidando disso. Para contendas políticas, não há uma solução no curto horizonte, no horizonte de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que seja, não tem, né? A gente está vendo que a oposição tentou interromper o recesso parlamentar, não conseguiu, né? A gente teve aí também uma expectativa para que haja uma pressão sobre o projeto de lei da anistia, né? Já que na impossibilidade de o governo brasileiro agir para impedir o julgamento, o legislativo brasileiro aprovando eventualmente uma lei de anistia seria uma resposta, mas a gente sabe que se o projeto de lei de anistia eventualmente for aprovado pelas duas casas do Supremo, do Congresso, ele não seria sancionado pelo presidente Lula, ou na verdade ele seria vetado, né, integralmente pelo presidente Lula. Isso levaria a uma questão de judicialização. Olha aí, a gente na verdade teria um problemão em vez de uma solução. Então, assim, a gente tem que pensar que nesse horizonte onde a gente está agora, um horizonte repleto de incertezas, a gente não pode desconsiderar o componente político que foi imposto para todo esse problema que a gente está enfrentando. É curioso, Raquel e Mônica, que vocês estavam falando do PIX, e o PIX ele meramente existe, é um ser inanimado, mas o viés ideológico desse mecanismo de transferência muda de acordo com as circunstâncias, né? No começo do ano teve a crise do PIX, quando houve aquela informação de que o governo cogitaria taxar o PIX, e aí a abordagem do PIX, nossa, PIX comunista, vai ser taxado e tal. E agora que o PIX é algo que gera uma resistência do governo dos Estados Unidos, o PIX é algo que não é bem-vindo, porque está ferindo ali o que o governo americano considera ideal, curiosidades do momento político que nós vivemos agora. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco. No segundo bloco, o foco vai ser um olhar para o futuro. O que o governo pode fazer a partir de agora e o que esperar com relação às tarifas e também à seção 301. Espero você. Salão Azul, um podcast BMJ. Voltamos para o segundo e último bloco do Salão Azul, podcast de política e comércio internacional da BMJ. Mônica, você no primeiro bloco já falou brevemente sobre a seção 301. E a seção 301, teoricamente, ela tem um caráter mais técnico na sua abordagem. Você falou aí de mecanismos de transferência de valores, de desmatamento. Na questão da tarifa, como a Raquel bem pontuou, há um fator político muito grande implícito ali. E o Donald Trump, como a gente sabe, tem um modus operandi de um ponto no qual ele foca por semana e depois ele tem a tendência da corda que estava esticada, ele dá uma amenizada. Então, por exemplo, era com o Canadá, depois o México, depois semana Elon Musk, agora temos semana Brasil. Pode ser que semana que vem ele mude de ideia e as tarifas sejam amenizadas. Mas eu queria te ouvir especialmente sobre a seção 301, que eu acho que residem riscos maiores propriamente do que as próprias tarifas, porque teoricamente tem um respaldo técnico. Faz sentido? Érico, faz todo sentido você pontuar isso. Sem dúvida, a 301 ela traz algo além de tarifas, né? Porque veja que os 50% ele faz parte ali de a lei de emergência nacional, se eu não me engano, e a 301 ela pode acrescentar outras dificuldades para as exportações dos produtos brasileiros. Podem ser pedidos outros certificados, podem haver ali algumas restrições sanitárias e fitossanitárias para o envio dos nossos produtos. Então, a 301, ela traz justamente isso, essa questão de ser um pouquinho diferente da aplicação das tarifas. No caso do desmatamento, pode aí haver sanções, por exemplo, para o Brasil, se for ali diagnosticado que a madeira procedente do Brasil e indo para os Estados Unidos é resultado de desmatamento, ou seja,
de desmatamento ilegal. Agora, uma coisa que é interessante falar, Raquel, não sei se você vai concordar comigo, mas veja, essa investigação vai ser feita pelos Estados Unidos, nos moldes dos Estados Unidos. Então aqui nós já damos uma certa risada, porque quais vão ser os critérios, quais vão ser as pessoas que vão ser escolhidas para poder conduzir essa investigação. Então isso tudo, como eu havia falado no primeiro bloco, Érico, nós estamos mais no campo da dúvida do que da certeza. Nós ainda não temos essas especificações. A 301 bagunçou realmente muito aqui, muitos setores, principalmente esses, né, o setor madeireiro. A gente viu aí essas considerações também sobre etanol, e é um conjunto de coisas que a gente agora não consegue mais analisar, Érico, de forma tão separada. Agora é como um todo, são os impactos como um todo para o Brasil. Você veja que logo depois que o Donald Trump, você fala um pouco sobre a inconsistência do humor, né, se é que podemos dizer dessa forma, do humor desse presidente, a gente não sabe realmente se ele vai querer negociar, se ele vai sentar na mesa de negociação. Raquel já falou sobre alguns dispositivos aí que ele anda falando, né, que seriam as contrapartidas, ou seja, né, falou de uma forma até muito tácita, né, essa investigação contra o ex-presidente do Brasil tem que acabar imediatamente. Então, assim, qual seria a autoridade dele dentro do Brasil para poder falar algo dessa natureza? Nós já falamos sobre a soberania, a Raquel também falou sobre o pronunciamento do presidente brasileiro, presidente Lula. Então, assim, destacar o pronunciamento do presidente Lula, que foi realmente impecável e fez toda essa manifestação para salientar a soberania, e que nós temos aqui poderes, tem poder executivo, legislativo e judiciário para essas questões. Então é muito, muito interessante de se dizer, Érico, que aí falando um pouco mais, e aí, né, sobre as reuniões, sobre o que está acontecendo, sobre o que o Brasil está fazendo nesse sentido, interessante falar que o Brasil já se posicionou frente ao setor privado, já na semana logo que esse possível tarifaço foi anunciado, nós já avançamos com a publicação do decreto que estabelece a lei de reciprocidade, já falei isso também no primeiro bloco, e as reuniões com diversos setores. Interessante isso ser pontuado, porque houve uma divisão muito legal que o governo fez de trabalhar primeiro com a indústria, depois com o agro, trazendo aí os setores mais impactados, ouvindo dos setores quais são os produtos, o que nós exportamos que está causando, que causaria, né, mais prejuízo, qual seria o impacto mais negativo. E claro, a gente teve aí também ao longo dos dias, né, depois dessa publicação do decreto, a gente teve outras ações, né, Raquel? Sim, a gente tem que pensar que a gente teve, do ponto de vista político, a gente teve uns movimentos muito interessantes, né? O presidente Lula, como bem pontuou, bem na abertura do podcast de hoje, estava lá envolto com a crise do IOF, né? Parecia que não tinha solução, ainda não temos, mas parecia que não tinha solução para restabelecer o diálogo com o Congresso Nacional, né? Aí vem essa crise tarifária e a gente vê uma confluência de interesses, né, sobretudo dos partidos de centro e da cúpula do Congresso Nacional, em dizer em voz alta: quem tem que negociar as tarifas é o Poder Executivo. E nós precisamos de união para conseguir reagir a isso e minimizar os impactos brasileiros, ao povo brasileiro. Então, assim, a gente teve uma mexida no cenário político considerável da última semana para cá, por conta das tarifas. Por quanto tempo essa aliança, que é uma aliança pontual, vai permanecer, ainda há uma certa dúvida, porque quanto mais, de fato, a melhora de popularidade do presidente Lula é verificada nas primeiras pesquisas feitas após o anúncio do tarifaço, indicar de fato uma mudança na trajetória da curva e uma recuperação consistente de popularidade, o presidente Lula, que até 3 semanas era visto praticamente como carta fora do baralho, né? A gente estava vendo o Centrão desembarcando do governo sem desembarcar de verdade, sem entregar os ministérios, votando contra o governo em matéria de interesse do governo, e agora a gente vê uma mudança aí nesse ambiente, sobretudo porque agora estamos em recesso parlamentar, mas em agosto a gente vai ter um monte de votações, né? Dia 1º de agosto a gente vai ter clareza sobre o que vem de tarifa e o que não vem de tarifa, e dia 4 de agosto a gente retoma as votações no Congresso, num ambiente que ainda vai estar
certamente conflagrado, mas que é um ambiente diferente do que era antes da crise tarifária, porque pelo menos algumas pontes de diálogo foram restabelecidas. Primeiro, porque houve esse restabelecimento de pontes de diálogo com a classe política, e segundo, porque essas reuniões com os setores privados, onde o presidente se prontificou a ouvir, anotar, né, botar no papelzinho o que é prejuízo de cada um, potencial risco de cada um, isso também restabelece pontos com setores refratários no setor produtivo. Então isso foi muito importante, assim, internamente a gente tem uma mudança importante aqui no ambiente. O quanto isso pode significar em resultados práticos é difícil a gente mensurar, né? Porque a grande preocupação agora está em pensar, basicamente, todo mundo com quem eu converso fala, eles querem respostas para duas coisas, e essas respostas para essas duas coisas é que vão ser fundamentais para saber o quão duradouro vai ser esse ciclo de recuperação da popularidade do Lula, que é como é que vai ficar a inflação e como é que vão ficar os empregos brasileiros, se as tarifas de fato forem aplicadas, e se de fato, quando chegar o resultado dessa investigação da seção 301, quais novas sanções virão. Porque a gente não pode esquecer, né, Érico, que essas sanções, esse processo, muito provavelmente, que está sendo conduzido pelos Estados Unidos e não por um órgão multilateral, né, que seria melhor se fosse assim, mas não é. Esse processo, muito provavelmente, vai ser concluído ali em pleno processo eleitoral de 2026, né? Então a gente ainda precisa ver exatamente o que vem dessa investigação, quais novas sanções virão, para a gente poder entender até qual o peso que isso vai ter durante a campanha eleitoral do ano que vem. Exatamente, e esse ponto é muito importante que você traz, Raquel, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Nós já temos tarifas que foram estabelecidas para o alumínio, aço e cobre, temos agora a situação de possibilidade de tarifa de 50%, e temos ainda o final da investigação da 301, que o que se sabe é que ela demoraria 1 ano, mas já foi pedido para que seja reduzido esse tempo para 6 meses. Então, outra dúvida, tá vendo? Érico e Raquel, nós estamos ainda no campo da dúvida. Vai ser o presente de Natal para o Brasil. Nem fale uma coisa dessa. Agora, coisas que são interessantes de a gente falar aqui. Essas reuniões, elas trouxeram para perto do governo, essas empresas trouxeram aí, estão trazendo ainda informações importantes, que é o que vai dar robustez para uma negociação, uma possível negociação com os Estados Unidos. Se ele quiser sentar na mesa, né? E, eventualmente, o nosso plano de contingência que o ministro, na verdade, está preparando, né? Porque uma coisa é conseguir qualquer diálogo real com o governo dos Estados Unidos e houver uma sinalização franca de vamos negociar, vamos rever, vamos ver o que você pode me oferecer, o que eu posso te oferecer, ótimo. Esse é o cenário dos sonhos, né? A gente conseguir evitar a tarifação por meio de acordos comerciais. Mas no caso de não vir, e a esperança está muito baixa de que venha esse ambiente de negociação, o governo está diligentemente preparando um plano de contingência. E, obviamente, que o plano de contingência está sendo calcado com base em que tudo que os empresários do agro, da indústria, né, serviço, todo mundo está trazendo para o presidente Lula e para o ministro Fernando Haddad, porque vai ter que pensar qual é o setor que vai sofrer antes. Então, esse vai ser socorrido primeiro? Ou qual é o setor que vai sofrer mais? Esse vai ser socorrido primeiro? Algumas escolhas vão ter que ser feitas aí, escolhas rápidas vão ter que ser feitas, porque num ambiente onde a gente não consegue vislumbrar de verdade efetividade de negociações comerciais, o plano de contingência muito provavelmente vai ser a única saída. Então tem que fazer isso direitinho para também não desorganizar a nossa economia, né? As expectativas para a nossa economia já dezenas de semanas vem melhorando. A gente estava com expectativa de crescimento do PIB melhorando, de inflação mesmo fora da meta melhorando, a gente está com desemprego em níveis históricos. Então, para não desarrumar tudo isso, o governo é o principal interessado em garantir, né, que isso aconteça, porque afinal de contas são muitos os fatores hoje que impactam numa eleição. Mas a economia ainda é o fator dos fatores. Sim. Então, né, essa é a grande preocupação do governo e mesmo da oposição. Porque num cenário onde um candidato adversário vença o Lula na eleição de 2026, ninguém quer assumir um governo com as contas desarmadas, com a economia numa situação de caos, porque não foi feito um plano de contingência ou não foi feita uma negociação adequada nesse momento que a gente está enfrentando. E aí, Raquel, você trouxe aí a fala, né, do ministro, do Fernando Haddad. É legal comentar que ele até comentou que o Brasil deve insistir com a possibilidade de negociação junto aos Estados Unidos. Tá? Isso foi uma coisa que ele comentou, e além disso ele também falou sobre o plano de contingência que você comentou ali, e é legal destacar
que um grupo de trabalho foi formado justamente para analisar essas possibilidades de ajuda aos setores mais afetados, né? Por isso que é importante esse estreitamento de diálogo entre os setores afetados, entre a indústria, o agro, para entender de que forma, né, esses setores estão sendo impactados e de que forma esse plano de contingência poderá ser aplicado. Vale destacar que isso ainda será apresentado ao presidente Lula, não foi ainda, tá? E outra coisa que é interessante destacar também, que não deve implicar em aumento dos gastos públicos. Isso a gente pode até ver que alternativas para isso seriam linhas de crédito, por exemplo. Então isso é interessante também de destacar, que atrairia ali também daria um respiro, né? Daria um respiro caso, né, os Estados Unidos estejam assim de difícil negociação. E aí, claro, outra coisa que também surge, que é muito do comércio, é a diversificação de mercados. Sim. Então, o que hoje a gente vê é que o Brasil ele precisa ficar um pouquinho mais, talvez, independente das suas exportações para os Estados Unidos, e isso significa diversificar mercados. Mas dá tempo para alguns produtos? Talvez não dê tempo, e talvez não seja possível, porque algumas dessas exportações, elas são específicas de pedidos feitos pelos Estados Unidos. É como se fosse uma encomenda. Então, a esta altura, encontrar um outro mercado, isso seria muito difícil. Agora, que para, assim, um médio e longo prazo, o Brasil pode pensar numa diversificação, pode pensar em abranger outros mercados com seus produtos, porque nós temos produtos muito competitivos e que podem, sim, ser aí objeto de negociação com outros países. Então, acredito que isso pode ser aí um ponto que deverá ser ponderado também pelos exportadores. E acredito que essa diversificação poderá ser muito salutar para o Brasil. Quero finalizar com uma pergunta breve para cada uma de vocês, começando pela Mônica. Mônica, qual o saldo que a gente já tem dessas reuniões do comitê presidido pelo Alckmin com empresas do setor privado? Quais foram as demandas e quais podem ser os encaminhamentos a partir de agora? Érico, essas reuniões elas estão ocorrendo, elas foram iniciadas logo após o anúncio do tarifaço, do possível tarifaço, logo depois da lei de reciprocidade estar estabelecida pelo decreto. A gente viu que muitas empresas já se reuniram, né, com o governo, principalmente com o vice-presidente, e aí é legal de destacar que algumas empresas trouxeram ali já trouxeram muitas informações acerca dos impactos, dos produtos, do que seria de prejuízo em termos até de números, que é muito importante que o governo tenha também esses números para poder negociar. E aí empresas como a Embraer, a WEG, Suzano, elas já trouxeram também as sensibilidades do setor, associações como a Associação Brasileira de Semicondutores, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos também já esteve presente nessas reuniões com o governo. Então é bom que o governo escute essas empresas, escute esses setores. Claro que isso está aberto ainda para quem quiser se manifestar, né? E veja, a gente é um grande exportador de suco de laranja, de café e de carne para os Estados Unidos. Então, assim, o café da manhã e o almoço vai ficar mais caro. Para os Estados Unidos que queiram ali tomar o nosso café, não vai ter. E a gente também tem que pensar uma coisa, né, que assim, parece que a gente está sempre falando 1º de agosto, parece que 1º de agosto acaba. Não, gente, 1º de agosto começa, né, a negociação vai ser uma negociação longa, vai atravessar anos e vai exigir muita paciência. Então, quanto mais diálogo, quanto mais abertura o governo oferecer para essas empresas, melhor para a gente conseguir qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de resultado positivo para a nossa economia. Nessa linha temporal, também queria fazer a ponderação que os efeitos econômicos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, vão levar alguns meses do lado dos Estados Unidos, porque os consumidores dos produtos brasileiros estocaram café, laranja, então vai demorar um pouco para o consumidor final sentir os impactos. E aqui no Brasil também, assim como tudo na economia, o processo demora alguns meses. Agora, minha pergunta para você, Raquel, é de caráter estritamente político eleitoral, até porque sabemos que muitos dos nossos ouvintes e clientes se interessam pela perspectiva de poder e estamos há pouco mais de um ano para as eleições de 2026. A Mônica trouxe a informação de que a sessão 301 pode ter o período encurtado para 6 meses, mas levando em consideração que a sessão 301 leve um ano para fazer todas as investigações e tomar
as decisões teoricamente técnicas com relação a eventuais restrições aos produtos aqui do Brasil, essa decisão sairia mais ou menos em julho, agosto de 2026, ou seja, quando o quadro eleitoral aqui no Brasil vai estar pegando fogo, com as candidaturas sendo lançadas e início das campanhas eleitorais. Queria saber de você o potencial dessas eventuais novas sanções da seção 301, caso venham em agosto de 2026, o potencial disso ter um impacto na disputa eleitoral mesmo, quanto isso deve ser reverberado nas campanhas, nos debates, e se isso pode afetar especialmente o presidente Lula, que provavelmente vai tentar a reeleição. Olha, Érico, eu acho que independente de quando vierem, porque na verdade são esperadas sanções, né? Ninguém está esperando que esse processo que foi aberto agora, que magicamente eles falem, não, tá tudo certo, a gente foi rigoroso demais e a gente não vai aplicar nada porque o Brasil está fazendo tudo certinho. Ninguém espera que seja esse o resultado, né? O que está se esperando é que venha aí algum tipo de aplicação de sanção, algum tipo de medida não tarifária, e certamente isso vai ter impacto na campanha. Pro lado governista, eu vou dizer que reinflama, né, o presidente Lula. Né, o presidente Lula, nesse momento, está trabalhando super inflamado, com discurso de defesa da soberania, de defesa dos produtos, dos empregos brasileiros, do PIX, e sobretudo do PIX, né, que envolve aí essa questão da seção 301. Então, no ambiente político de pré-campanha, o assunto já inflama. Não há por que a gente imaginar que no ambiente de campanha o assunto não vai inflamar a campanha governista. O presidente Lula certamente vai usar, seja lá o que for apresentado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, como elemento de narrativa para inflamar esse discurso de soberania, de união nacional e de que será ele o nome a garantir essa união nacional em defesa do Brasil, dos produtos brasileiros, dos empregos brasileiros. A questão é como o campo adversário vai poder usar isso. Porque hoje o campo adversário não tem como usar isso, né? A gente viu as primeiras manifestações de nomes que são potencialmente candidatos, como o do governador de São Paulo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora diz que não tem como negociar, que não tem nada a ver com isso, e o governador de São Paulo, que em princípio meio que sinalizou aí uma posição, né, de que as tarifas... Isso deveria ser considerado um abrandamento aí da questão do Bolsonaro. Depois ele rapidamente mudou de posição porque ele viu que esse não é um discurso que é um ativo eleitoral. Então, como o campo adversário vai usar isso, na verdade depende dos impactos das tarifas. Né? Porque se as tarifas de fato começarem a valer em 1º de agosto, até o período da campanha do ano que vem, a gente já vai ter aí, né, impactos, a gente já vai ter consequências na economia do dia a dia do brasileiro. E aí, quanto mais profundas forem os impactos, né? Quanto mais profundos forem os impactos na economia do dia a dia do brasileiro, mais munição o campo adversário tem para criticar o presidente Lula, criticar o governo, criticar por inoperância, por incompetência, por fracasso nas negociações. Mas hoje, quaisquer que sejam novas medidas ou sanções que vierem a ser anunciadas pelos Estados Unidos, elas vão ser usadas com preferência pelo campo governista para alimentar esse discurso de soberania nacional. E com certeza isso tem impacto. Se tem potencial para definir a nossa eleição em 2026, eu acho que é cedo para falar, porque esse não vai ser o único elemento da campanha. Bom, então eu agradeço a Mônica, a Raquel pela participação na edição de julho do Salão Azul, podcast da BMJ, e agradeço especialmente você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até o fim. Até uma próxima edição.